Boa tarde, Anderson. Tudo bem? Boa tarde, Gilberto. Prazer estar aqui contigo para Que mais legal, essa hein? etapa aí de compartilhamento de conhecimentos. Conseguimos então aqui o nosso tempo aqui. Vamos lá. Bom, você vai fazer uma apresentaçãozinha sua aí, mas antes eu queria deixar uma introduçãozinha rápida aqui, minha, para quem vai assistir, né? Vai ficar para as pessoas aqui, quando elas tiverem alguma dúvida aqui do projeto, elas vão acessar essas conversas que a gente está tendo aqui ao longo do tempo. Bom, só para a gente pontuar aqui, né, o projeto Doação Legal, que vem vindo aí ao longo dos anos aí, começou com a história da destinação do imposto de renda, trabalha ainda isso, mas estamos ampliando frentes e conectando pessoas aí para a gente aumentar ainda mais a capacidade que a gente tem de doação, né, de auxílio, de voluntariado. Esse é o nosso projeto aqui. E nada mais, nada menos do que o Anderson, né? O Anderson é parceiro aí faz tempo do nosso trabalho, esteve em todas as palestras, né? Em todos os eventos, só não foi naquele que eu não te convidei, que eu não sei qual é, mas teve um, né? Que eu não te convidei, então você não foi. Mas legal. Obrigado então por você ter aceitado aí participar. É mais uma força para a gente aí, tá bom? E só para finalizar, que eu sempre falo isso, né, Anderson? Você me conhece e sabe, né? Independente da posição de cada um, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para contribuir. A gente não não fala sobre problemas, a gente não fala sobre coisas negativas, a gente não discute ideologia política, apesar de estarmos, né, envolvidos com uma série de programas aí, mas esse é o nosso papel aqui. Então a gente está sempre falando para o bem, né? Pronto, agora eu já falei, agora você pode falar quem é o Anderson, para a gente fazer algumas perguntas para você e você ajudar a gente aqui no projeto aqui. Legal. Primeiramente, parabenizar mais uma vez. Tenho tido esse privilégio de fazer em cada evento, em cada encontro, mas eu acho que você tem sido uma pessoa fora do comum, né? Sempre disposto a ajudar, colaborar, principalmente sem querer nada em troca, né? Então, você tem sido um verdadeiro cristão, né? Um cristão que disposto a servir, ajudar e o seu trabalho, cada centavo a mais que as pessoas estão depositando lá por meio desse movimento que está ajudando um projeto, que está ajudando uma causa, eu acho que tem ali o seu DNA, então parabéns, gratidão por você existir, né, e se dispor a ajudar o ser humano como você tem feito. Bom, eu sou Anderson Cristofoletti, contabilista há 30 anos, advogado acho que há 15. Sou pastor também, capelão empresarial, estou secretário de Desenvolvimento Econômico e a gente tem um pouquinho, né, de dedicação e experiência no terceiro setor, que é o foco do nosso escritório, né? 80% hoje dos nossos clientes espalhados pelo Brasil é o terceiro setor. E mesmo quando atuei lá atrás como vereador, eu gostava muito de ajudar as entidades, participar das entidades, principalmente as comunidades terapêuticas, que a gente entendia que eram uma associação, né, uma organização que merece todo o apoio, porque ela está cuidando ali dos dependentes e eu sei o quanto deve ser difícil esse ambiente, né, acompanhando um pouco que a gente acompanha, ainda que, né, não lá dentro, mas na administração, na gestão, a gente percebe o quão desafiador é também esse setor. E me atrevi aí nos últimos dias a escrever um livro, Mais de 80 Maneiras de uma ONG Arrecadar, entre outros livros que a gente gosta demais de escrever. Então, acho que esse é um pouquinho da nossa contribuição, né, principalmente com foco no terceiro setor. Sou um apaixonado, um especialista para ajudar na gestão, no desenvolvimento, na contabilidade, na parte jurídica dessas entidades. Acho que esse é um resumo. Resumo, né? Bom, aqui a gente vai. Aqui é um bate-papo, né, Anderson? Você me conhece, eu te conheço aqui, anos de amizade, de parceria aqui. É um bate-papo, é muito simples, né? A gente não tem aqui muitas tecnologias, a gente está aqui batendo um papo e não combina nada, é bem transparente mesmo. Agora me fala uma coisa, a gente perguntando aqui, né? Agora tem perguntas para o pastor, para o contador, para o advogado, para o secretário, enfim, tem uma lista aqui, Vamos lá. mas vamos para o contador, né? Então hoje vamos pensar assim, o foco maior aí, né? A atuação maior está no terceiro setor. Que a gente tem de dificuldade aí? As entidades, eu acredito que seja quase que
uma situação específica também da cultura das empresas, né? Que a gente também é contador, a gente vê isso, né? Mas eu acredito que no terceiro setor talvez tenha uma dificuldade ainda maior de conscientização da formalização, da legalidade. É esse o grande desafio? Não sei se é. É, exatamente. Posso considerar que existe muito mais entidades não formalizadas do que formalizadas, né? E muitas atuando como se fossem entidades profissionais, mas sem um estatuto, sem uma diretoria, sem um registro, sem um CNPJ. Algumas por falta até de conhecimento ou de pessoas para ajudar, mas a maior parte é por falta de recursos financeiros mesmo para regularizar, né? É caro, vamos dizer assim, posso dizer que é muito caro você ter uma entidade regularizada, tendo em vista que o objetivo social muitas vezes é reunião de amigos com algumas moedas para ajudar pessoas carentes, né? Então, se você disponibilizar de um recurso para formalização, para a burocracia e tantos outros, se torna caro. E por esse motivo é que a gente vê tantas entidades com características de estarem organizadas e não estão. Outras que se arriscam a se organizar, eles passam por um processo desafiador de entrar num ambiente que eles não conhecem e exige, né, o mínimo de, eu não falo assim, quer buscar recurso público, você tem que profissionalizar a sua gestão. Ah, não vou buscar recurso público, tem que pelo menos ter um conhecimento muito bom em gestão, para que você consiga tocar o projeto e angariar fundos, recursos. Então, são várias etapas, né? A gente pode dizer assim que existem várias caixas aqui para a gente colocar cada tipo de entidade. Aquela que não se formalizou, mas tem característica de entidade. Aquela que se formalizou, mas não tem capacidade técnica de tocar a gestão. E aquela que se formalizou e quer profissionalizar. E aí a gente coloca esse numa outra caixa para entender um pouquinho esse movimento. Mas o maior desafio é essa falta realmente de capacitação dos gestores no mínimo, na base realmente, para você gerir uma entidade e gerir com sustentabilidade. Eu acho que esse é o principal foco, né? Porque tocar pedindo ali ajuda aqui, vendendo uma pizza para, vendendo um almoço para pagar a janta, a gente vê muitas pessoas com boa vontade fazendo, né? Mas eu falo assim, aquelas que conseguem encaixar uma gestão de captação de recursos, uma gestão realmente de executar atividades em parceria, seja com entidades privadas, seja com entidades públicas, merece uma capacitação um pouco mais especializada nesse tema. Seria, no caso, por exemplo, é quase que um degrau, né? Eu formalizo, eu profissionalizo e aí eu arrecado, né? Entre aspas, eu capto o recurso. Porque sem eu me formalizar, eu também não consigo me profissionalizar. Sem É, profissionalizar, não consigo captar. Mais ou menos isso, é, né? isso. O que que é interessante falar, né? A partir do momento que eu me formalizo, eu tenho as prestações de conta, eu tenho que ter o contador, eu tenho que ter um advogado ali para poder fazer meu estatuto, para fazer as orientações básicas. E é com o CNPJ em mãos que eu consigo angariar fundos, eu consigo arrecadar. Eu tenho uma conta, eu vou ter uma conta jurídica que é fundamental para a entidade, quase que obrigatória. E a partir desse momento, algumas dessas empresas elas vão exigir documentações, né? Essa entidade ela pode ter uma característica de vender, de repente, algum produto, comercializar um produto ou um serviço, que daí ela vai ter a sua inscrição estadual. Nessa comercialização, dependendo do tipo de produto, ela vai pagar imposto, ela vai ter que emitir nota fiscal. Aí ela entra numa característica de empresa mesmo, que requer conhecimento mais técnico, mais hábil de gestão nesse sentido. Não, vou trabalhar só com doação. Isso não quer dizer que você vai pegar o dinheiro e usar como você quer. Você tem que ter um plano de trabalho, você tem que ter uma prestação de conta, tem que ter um conselho fiscal que vai depois documentar isso. Você tem que ter um balancete e um balanço patrimonial no final do ano, principalmente para demonstrar de onde veio essa arrecadação, para onde foi, para você garantir as imunidades tributárias, né? Então, quando a gente fala, vou ajudar pessoas por meio de uma associação, de uma ONG, eu estou dizendo, preciso me capacitar para entender como que eu vou cuidar, principalmente das questões financeiras patrimoniais. Esse é vamos dizer assim, o primordial. Sem isso, você vai estar trabalhando na ilegalidade. Então, você corre muito mais risco de ter um prejuízo, de ter, de repente, um Ministério Público, né, até uma investigação, denúncia e tantas coisas mais que podem mais prejudicar a sua vida do que realmente você conseguir ajudar pessoas, né? Então, eu sei que a gente parte do pressuposto ajudar pessoas é difícil, né? É dificultoso, é caro, mas infelizmente é um desafio que a gente enfrenta e que se não for desse jeito, você corre um risco muito grande, porque é o desenho
né, da nossa Constituição, das leis tributárias e tudo mais nesse sentido. E aí tem também aquela questão também do profissional que entra nisso, né? Que eu acredito que seja o contador, mas acredito que tem um advogado também, né? Você também é advogado, mas de repente tem um advogado também nesse setor aí. E ele tem que ter um mínimo de especialização nisso, né? Porque é bem diferente de uma indústria, é bem diferente de um comércio. Então, assim, não dá para a gente padronizar isso e colocar tudo no mesmo cesto, porque teria que ter esse É, conhecimento aí, senão complica um pouco, né? isso, não dá, Gilberto, e vira e mexe a gente recebe aqui entidades vindo de outros escritórios com um balancete, por exemplo, apontando lucro, né? E as entidades não trabalham com lucro. Esse é o principal, tá no primeiro parágrafo ali do estatuto, né? Entidades sem fins econômicos lucrativos. Então, você vai trabalhar com superávit e déficit no seu balancete. Então, esse talvez seja o mais básico de tudo, mas infelizmente, realmente não é todo mundo que sabe. Da mesma forma, os estatutos é o regime de segurança da entidade, é a lei, a Constituição, né? São as normas básicas para os associados, para aqueles que vão utilizar o serviço da instituição. E se não for um estatuto que te protege, que te resguarda, resguarda os membros, que tem ali toda a proteção jurídica, é um estatuto tendente a criar muitos e muitos problemas. A gente teve situações em que a gente teve que advogar para entidades que estavam com o estatuto completamente desconexo, que quase o presidente foi preso por questões, por exemplo, simples de expulsar um membro, né, associado da entidade. Expulsou, tem que ter um procedimento, o estatuto tem que prever isso. Então, precisa também ser um advogado que conhece as minúcias, né, do funcionamento, da lei, para que também esse estatuto seja um estatuto muito completo. E mais, se você vai buscar recursos públicos, esse estatuto tem que prever também as leis, as normas, as formas de arrecadação que cada instituto vai exigir, o que cada conselho vai exigir. Uns exigem tantos membros de conselho fiscal, outro, você quer ser uma OCIP, você tem que estar dentro da lei, do regime. Eu quero buscar recursos de outras leis, tem que estar também com o estatuto de forma com que dê o amparo. Eu quero fazer a inscrição no conselho da criança e do adolescente. Eles têm todo um requisito, então esse estatuto ele não pode ser genérico, né? E ele tem que ser desenhado de acordo com a proposta futura da entidade. Então, quem também está abrindo, ele tem que saber onde ele quer chegar, o que ele quer fazer para poder resolver tudo isso na abertura, na formalização, porque senão corre o risco de você faz uma coisa genérica, depois você tem que consertar, isso gera mais gasto, gera desgaste, aí tem que esperar o prazo, ou enfim, todas essas etapas, né, desde o contador, do escritório de contabilidade, do presidente, da diretoria, da formação do plano de trabalho, que daí pode exigir outros profissionais. Por exemplo, se você vai para uma comunidade terapêutica, você vai ter que ter um especialista em terapia. A vigilância sanitária vai participar intensamente, tem um marco regulatório que exige lá no mínimo dois concurso superior, que tem que estar, ainda que seja como voluntário, dentro da entidade, enfim. Então, tem outros especialistas que deverão compor, dependendo da atividade que você for também atuar. Então, você percebe que profissionalizar, né, uma linha realmente horizontal em todas essas áreas é fundamental se você quer realmente chegar. E tem muito recurso, viu, Gilberto? Só me permite já até introduzir isso para falar do profissionalismo. Eu estive no Ministério da Justiça, em Brasília, e eu quis conversar com o responsável por fiscalizar, organizar, e quem estava trabalhando na época no marco regulatório das comunidades terapêuticas. E eu tive o prazer de conhecer um delegado que era assessor do ministro, e a gente criou uma amizade muito grande, até trouxe ele para Rio Claro na época, porque aí a gente entrando em números, nem 5% do recurso disponível é capitalizado. Ou seja, tem muito dinheiro na mesa para poder ajudar essas associações a fazer as suas atividades. Só que para elas chegarem até lá, elas têm que passar por essa jornada de formalização, profissionalização e conhecimento para você gerir tudo isso. E quando você entra, e aí você percebe, né, aí algumas reclamações de algumas associações, né, que a gente vê, é só a entidade tal que consegue, porque acho que eles têm cunha, eles têm. Não, eles têm conhecimento, né? Eles têm tudo regularizado, eles têm capacidade. E custou para fazer isso? Custou, mas a hora que eles conseguiram fazer, o recurso é ilimitado. Chega a ser ilimitado para você conseguir captar e colocar em ação. Mas aí precisa dessa balança, né? Eu, teoricamente, também segue mais ou menos o rito de uma empresa, né?
você se dispõe, né, a trabalhar num determinado mercado, você tem que se formalizar, você tem que investir, você tem que criar as marcas. Você decidiu, falou, eu quero ser empresário, ou eu quero ser empregado. Aqui você decidiu, né? Estamos falando da entidade aqui que decidiu, mas vamos pensar que, né, aquele propósito é dele, ele tem que vencer a legalidade, ele tem que participar da sociedade como alguém que está contribuindo e passando pela lei, né? Então, assim, isso tem que ficar claro, né? Eu acho que isso daí, independente até do recurso aqui agora, mas é o princípio, né? Você vai para um projeto, então quais são as exigências legais? Eu vou abrir um restaurante, eu preciso passar pela vigilância sanitária, preciso ter uma nutricionista. Ué, se eu for abrir uma entidade, essa que você está falando tem uma exigência, a criança tem outra, provavelmente o idoso também tem outro. Então, acho que assim, o primeiro passo é ter essa consciência que a gente precisa passar por essas fases, independente do trabalho ser voluntário ou não, né? Acho que é mais ou menos por aí. E no caso aí, você também dá essa assessoria aí nessa caminhada ou não, né? Nessa parte aí de captação aí? Eu falo que lá em 1995, quando eu abri o escritório, né? 95 para 96, eu falava assim que eu sempre queria ter um shopping de serviços para as empresas e já Uhum. pensava no terceiro setor naquela época, né? Hoje a gente já inovou tudo isso, o nome hoje é Hub de Inovação, né? O Hub de Serviços. E hoje, graças a Deus, a gente tem tudo, né? A gente consegue, por ter tido as experiências, tanto da parte profissional, como contabilista, advogado, mas também como atuante lá nas entidades. Então, a gente tem uma visão dupla no sentido, né? A de fora e a de dentro. Então, a gente conseguiu mapear as principais dores e a gente criou todo o suporte. Então, a gente tem o livro de como arrecadar, tem o livro de como formar os diretores, tem um curso online, inclusive, para isso. A gente consegue fazer a mentoria com com os diretores, principalmente na questão de planejamento, que às vezes eles vão contratar ali um assistente social que não tem tanta habilidade em projetos, e aí ele não vai esquecer da questão financeira, de prever recursos, para onde vai recurso. Eles esquecem muito de ir gravando a história da entidade, dando publicidade aos movimentos que estão fazendo, porque lá na frente você vai ter que comprovar o que você já fazia, tanto para captar quanto para depois você criar os seus novos projetos de trabalho. Então, a gente conhecendo tudo isso, a gente já, quando senta com esse cliente aqui, a gente consegue ajudar na parte burocrática, mas também a gente consegue dar toda a estrutura e conhecimento para ele seguir, seja de forma online ou presencial, nessa jornada. Então, é uma coisa que é um ministério para a gente, né? A gente gosta demais de viver esse ambiente, então a gente faz como um bate-papo como esse, né? Bom, e a gente está falando isso porque a gente está dentro de um ambiente aqui falando de doação, né? A gente está falando de captação aqui. Eu falo sempre isso, né? A minha função, né? Também aconteceu naturalmente, né? A função é ajudar a trazer o recurso. Então, pensar aqui na declaração do imposto de renda, né? Aí depois tem os conselhos, tem as entidades, né? A gente não entra muito nisso. Então, cada peça, ela tem um papel ali, né? Você tem esse papel aí, a formalização, a documentação, o apoio, o conselho, né? Eu fiz a entrevista com a Vanessa, eu fiz a entrevista com o Cristiano. Então, eles têm outro papel. Apesar de que todos estão podendo ajudar na questão da arrecadação, mas cada um tem a sua parte ali. Então, você está aí dando esse apoio, isso é muito bacana. Então, e isso para a gente é importante, porque quando a gente vai falar, né, principalmente com as empresas, e as empresas que têm mais recursos são aquelas que são mais exigentes também. Elas querem a prestação de contas, elas querem os documentos, óbvio, né? Ela quer saber onde que ela está colocando o recurso, independente de ela ter muito ou pouco. Ela quer ter, né, a certeza de que ela está colocando aquele recurso dentro de um ambiente que ela sabe que vai ser aplicado para aquela finalidade, enfim, né? Então, por isso que a gente está batendo muito nessa tecla do conselho, né, da formalização, das parcerias. Acho que tem muitas frentes ainda para a gente trabalhar. Então, você é a peça fundamental aí. Então, vamos trabalhar muito aí para formalizar essas entidades aí, principalmente agora, reforma tributária, né? Vai ter mais complexidade ainda. Então a gente vai ter que estar preparado. Isso para a igreja, inclusive, né? Os clubes, tem muita coisa aí, né? Você sabe, Gilberto, que existe uma grande oportunidade, falando agora do desenvolvimento econômico para essa área, tá? Uma grande oportunidade dessas entidades é estar suprindo uma necessidade das empresas. Dentro do ESG, nós temos lá o ambiental e o social, né? A governança sai um pouco fora da
dessa questão. Mas quando você vai para o ambiental e para o social do ESG, onde as empresas se engajam, normalmente elas não têm condições de atuar diretamente nesse trabalho. O que elas podem fazer é terceirizar isso para as entidades. Então, existe um gap muito grande aqui, porque são poucas as entidades que se prepararam para esse tipo de parceria. Nós estamos falando aqui de contratos comerciais, muitas vezes. Eles querem fazer tal atuação, eles têm lá um orçamento X, estão prontos para contratar. Aí, essa entidade ela vai poder contratar profissionais, ela vai poder, eh, de repente, ter atividades de prestação de serviço ou de comercialização de produtos ali dentro da entidade, que vai atender as demandas dessa empresa. Então, nós não estamos falando nem de doação aqui, nós estamos falando de parceria B2B, onde vai, gerar negócios para essas entidades. Então, muitas às vezes falam assim, eu quero esperar a arrecadação chegar. Não, elas podem atuar de uma forma profissional, proativa, dentro de parcerias de negócio mesmo, tá? Fora isso, nós temos dentro da iniciativa pública, os editais de fomento que elas podem participar. Quem é de Rio Claro agora está ouvindo a educação contratando uma organização social para cuidar de algumas estruturas da educação, ou seja, é o terceiro setor atuando profissionalmente dentro de uma demanda que o município tem. Então, são várias oportunidades, né, que a entidade que se profissionaliza tem de captar recursos, às vezes por meio de serviços e vendas de produtos também. Eu acho que são as pontas se unindo, né? A indústria atende a ESG, indústria que eu digo, as empresas atendem o ESG, as entidades têm o seu propósito ali, em porta aberta para elas cumprirem com o seu propósito, o poder público também acaba suprindo a demanda dele, e essa união aí acaba, né, transformando uma cidade, um estado, um país. Eu fui num evento recente, em São Paulo, uns 15 dias atrás, e a discussão, o debate era justamente esse, né? A capacidade de atuação do poder público, soluções para isso. E uma das soluções era essa, ampliar a atuação do terceiro setor para que eles pudessem suprir várias necessidades ali que, principalmente educação e saúde, era o debate, né? Então, a gente tem várias demandas na educação e várias demandas na saúde, principalmente dos idosos, quase que era meio que casado ali com criança e com idoso. E é onde era o setor que mais teria assim chances de atuar rapidamente. Você não precisaria de muitos investimentos, porque eles já estão ali, né? E é relativamente custo baixo e que atende essa demanda aí, né? Bem interessante isso daí. Então, bem de encontro com o que você está falando aí, para essa É demanda aí. porque, porque uma vez que essas entidades não visam lucro, ela simplesmente vai suprir as despesas. Então, dentro do plano de trabalho que ela tem de execução, vai ter ali folha de pagamento, vai ter ali honorários, despesas diversas, etc. Só que daí, quando você apresenta isso para uma empresa, você não tem lucro sendo angariado. Então, o custo é muito menor realmente. Por isso, a gente vê que existe um mercado muito grande não explorado nesse sentido, né? E agora, então, já partindo para a palavra econômico, então, a gente pode falar um pouquinho. Eu também, né, a gente ouviu isso até da Receita Federal, ela falando isso, que eu acho interessante, né? Todo esse movimento acaba gerando também uma demanda econômica, né? Você contrata pessoas, você contrata serviços, você contrata equipamentos, compra equipamentos. Então, com a destinação do imposto de renda, você vai fazer projetos, vai aumentar a capacidade de atendimento. Então, isso também vai desenvolvendo, né? E aí tem, né? Nós estamos aqui na Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Então, para que haja, acho que a gente falou isso, inclusive, lá no evento, né? Para que haja uma cidade, vamos pensar assim, doadora, né? Ela precisa ter capacidade, né? Então vamos pensar no próprio imposto de renda, né? Eu não tenho os números ainda, mas eu acho, tá? Não são oficiais ainda, depois a gente vai ver os números oficiais, mas eu acredito que Rio Claro teve um aumento, isso não é padrão, mas ele teve um aumento da capacidade de destinação. Então, saiu de um número e foi para outro na capacidade de destinação. Me parece que isso é uma condição, assim, a economia da cidade deu um salto, né? Nós tínhamos X pessoas aptas a fazer a destinação, agora nós temos Y pessoas. Então, quer dizer que, né, me dá a impressão que a cidade teve um aumento de capacidade financeira. Isso ajuda a capacidade de destinação, e deve ter todo um entorno aí, né? Então, aí agora vem a pergunta para o secretário, né? Assim, estamos andando, estamos caminhando, porque isso vem de encontro.
com a sociedade, né? A sociedade vai doar mais se ela tiver mais capacidade, né? Então, se você quiser falar alguma coisa, fica Não, à vontade. tem e faz sentido, porque se eu pegar os últimos 6 anos, né, que eu tenho números em mãos e consigo fazer análise, nós tivemos um aumento de pelo menos, na última análise que eu fiz, foi lá no comecinho do ano, preciso até atualizar essa informação. Nós já tínhamos batido 12 mil novos postos de trabalho em 6 anos. Então, 12 mil novas pessoas começaram a trabalhar, começaram a ter o sustento para sua família. E não é só isso, né? A gente percebe a gente tem lá uma lei chamada PRODEC, que é onde a gente faz os incentivos fiscais às empresas que estão investindo em Rio Claro, querem investir em Rio Claro. A gente teve um aumento absurdo, a gente passou do BI, né, de incentivo, do BI de incentivo não, do BI de investimentos captando Uhum. incentivos na cidade. E agora, recentemente, só uma empresa, nós acabamos de apresentar, ela está trazendo 300 milhões de investimentos para a cidade, são 2 mil novos postos de trabalho nos próximos, aí até no início do próximo ano, fora os indiretos. Nós tivemos cerâmica, linha cerâmica também, várias se desenvolvendo e fazendo investimentos. Então, a cidade ela vive um momento excelente, excepcional no quesito desenvolvimento econômico, principalmente no quesito investimento. Aí você fala assim, ah, mas a gente não recebeu nenhuma grande empresa. Mas a grande questão talvez seja a quantidade de médias e pequenas empresas que começaram a atuar e começaram a investir na cidade, que resultou nesse número absurdo, né? Então, se a gente pegar 300 milhões de investimento, 2 mil novos postos de trabalho, é mais do que uma montadora, né? É mais do que uma grande empresa. E isso falando de uma ampliação, né? Agora, é lógico que tem várias empresas que vão se fechando. Eu vi o jornal colocando aí esses dias que empresas de Rio Claro fecham as portas, né? E colocou duas lojas antigas lá. Aí a gente foi ver um pouquinho a história, a gente vai pesquisar, se aposentaram, e não querem mais saber do negócio. Era um negócio realmente de família, de 50 anos, e não tem quem toque. Então, fechou, não tem o que fazer. Agora, a gente só vê as empresas crescendo. Eu estou lá dentro do desenvolvimento, toda hora eu recebo pedido da lei de incentivo por conta de investimentos, por conta de geração de emprego. Então, esse é o termômetro que a gente tem hoje na nossa cidade, que possivelmente é o que está refletindo. E quando a gente fala de empresas crescendo, eu tenho que lembrar que ali tem time, tem diretoria, tem executivos, tem encarregados, tem gerentes, que normalmente crescem junto com a empresa, né? Então, nós temos essa faixa salarial crescendo conforme cresce. Uma empresa cresceu, não são mais dois, três gerentes, são 10, 15, 20, né, com salários maiores. Então, automaticamente, o poder aquisitivo vai aumentando também. Legal. Bom, e isso, né, num segundo momento, traz para a gente a doação ali. É isso que eu estava, né, fazendo essa conta aí. Se a capacidade aumenta, então quer dizer que aquele percentual de 6%, 3 para criança, 3 para o idoso, nesse contexto, né, tem outros contextos muito maiores, Exatamente. mas nesse contexto aí, também vai aumentar a nossa capacidade de doação, as entidades vão ficar mais aptas a receber o recurso. Acho que é um ciclo, né? Um círculo virtuoso aí que a gente está desenvolvendo, né? E é aquele negócio, né? É o que eu acho que eu comecei no começo falando isso daí, né? O que a gente está aqui é para desenvolver essa fala, né? De prosperidade, de propósito, de ajuda, né? E vencer os desafios e não ficar aqui falando dos problemas só, né? Que a gente está vendo. Então, esse é o papel aqui. Eu gostaria muito de dar sequência nisso, falando sempre para os empresários. Eu falo da reforma tributária, né? Você acompanha aí, eu falo, a reforma tributária, ela está aí, né? Vamos vivenciar e vamos aproveitar a oportunidade que a gente tem de sair na frente. Quem sair na frente vai se beneficiar, aqueles que ficarem para trás, porque ela já está aí e ela não vai voltar, né? Então, os desafios estão aí também, a economia, né? Nós estamos dentro do Brasil, a gente não está isolado no mundo, né? E o Claro não está sozinho. Então, a gente vive os desafios do Brasil, vive os desafios do Estado, vive os desafios mundiais, né? A gente está também vivenciando tudo isso daí. Então, eu acho que é por aqui que a gente tem que caminhar, né? E é bom que a gente vá falando com essas pessoas assim que estão engajadas nisso, né? Você, o pessoal do conselho, né? A gente vai falando com esses aí. Então, acho que é bacana. Quer acrescentar mais alguma coisinha ou fechamos essa e vamos para outra parte, para finalizar? Vamos, podemos sim. Vai falar um pouquinho de capelania? Eu acho que, só fechando ainda o assunto em Claro. relação ao que você falou, eu acho que esse aí entra o seu trabalho da conscientização, tanto dos empresários quanto das pessoas físicas, em, em considerar, né, a fazer a sua doação ali no momento da sua declaração. Eu acho que esse trabalho que você vem fazendo já há alguns anos, mas a gente percebe uma crescente agora,
esse último evento que você fez foi fantástico, sensacional, porque a quantidade de pessoas e a quantidade de liderança que tínhamos ali, que multiplica esse conhecimento, foi excepcional. E lembrando que é uma pessoa física fazendo, né? É o Gilberto. Não é uma entidade pública, não é uma associação, não é um movimento, né, dos conselhos, não, é o Gilberto. Tem que frisar isso, muito bem frisado, porque se nós tivermos um aumento também na captação do recurso esse ano, tem que estar assinado lá Gilberto, porque foi o seu trabalho. Mas eu acho que esse trabalho não pode parar e deveria, de alguma forma, se multiplicar, porque escritório também a gente tenta orientar os nossos clientes e a barreira é muito grande. Ah, não vou mexer com isso não, depois me dá problema. Aquela a questão da falta de conhecimento também em relação a tudo isso, né? Então, parece-me que a criação do projeto com as dificuldades que se coloca em que você tem a restituir, mas você paga para depois restituir, parece que é feito para não fazer, né, a doação. Ele é um modelo do tipo assim, vou dar muito trabalho e ninguém quer, aí a gente não, né, toca o barco dessa forma. Mas eu acho que aí precisava de um movimento dos conselhos, um movimento das próprias empresas, e até das pessoas que ficam com desejo de doar, para que forçasse uma mudança de legislação e facilitasse isso, né? Para eu doar, é um direito que eu tenho, é um botãozinho, eu quero doar, pronto, doado, sabe assim, não tinha que ter todo esse trabalho de convencimento, de... Então, eu acho que a gente precisa de uma mudança política legislativa nesse âmbito. E não tem ninguém falando sobre, a gente não escuta isso falar. Então, de repente, uma iniciativa popular, até liderada por você, capitalizar assinaturas, capitalizar movimentos, integrar, de repente, a classe política municipal, estadual, federal, para a gente ter uma mudança na lei que facilite essa transposição, né, de recursos, para que não seja tão burocrático assim, né? Então, acho que só considerar isso, de repente, como um movimento aí para você fazer também um abaixo-assinado com uma minuta, né, de proposta de mudança de lei, para que facilite esse. Quiser, até ajudo a construir também essa minuta depois, e a gente Certeza. apresentar isso nas esferas e a gente conseguir cada vez mais facilitar a vida de quem quer doar, para que essas entidades consigam receber os recursos e fazer o trabalho que tem que ser feito. Assim como essas entidades que a gente acabou de bater aqui, tem que se profissionalizar, fazer a coisa certa e prestar conta, né? Eu me lembro, se você me permite contar uma experiência que eu quase também apanhei, quando eu estava vereador, lá em 2014, eu apresentei uma lei municipal que exigia a prestação de conta das entidades que recebiam recurso público, inclusive com cópia para a Câmara, para ela poder fiscalizar. Só que para eu fazer essa lei, a primeira coisa que eu fui fazer é quem recebe recurso público e o que estão fazendo? E eu me assustei na época, porque era presidentes que alocavam equipamento seu mesmo, ou seja, utilizava dinheiro para recurso próprio, entidades da cultura que viajavam com dinheiro para fazer festival, passeios, e não era isso o dinheiro era para fazer a arte cultural lá no bairro, era para fazer o investimento, e a gente se deparou com assim um ambiente terrível, a ponto de das mais de 15 que recebiam na cidade, reduzir para 3. Por quê? Porque usavam mal usado o dinheiro. Então, a partir daí, começou-se uma fiscalização rigorosa. Então, essas 3 que apresentavam a prestação de conta, mandava documentado com nota fiscal e as pastas, a gente conseguia visualizar. E eu lembro que quando eu fiz essa reunião e comecei a apontar os erros, quase apanhei lá, porque era um costume, né, de fazer a prestação de contas no papel do pão, né? E estava errado. Então, a gente disciplinou isso lá em 2014. A lei está em vigor até hoje em Rio Claro. Então, essas entidades, e aí depois veio ainda agora os conselhos, que antes não tinha uma eficácia na prestação de conta, agora chegou, os conselhos fazem isso, ou melhor, só dá o dinheiro se tiver o plano de trabalho aprovado, toda aquela questão. Você tem a própria hoje, a contabilidade em si, o SPED fiscal e com tantos outros, ela é mais, vamos dizer assim, é criteriosa na sua prestação de conta, o Tribunal de Conta vai também analisar, tem um Ministério Público muito atuante, então, você percebe que mudou tudo isso, mas precisamos facilitar a chegada do recurso. Então, com toda essa fiscalização, o que impõe para as entidades profissionalizar, também precisamos facilitar o acesso ao recurso, né? Acho que aí a gente consegue equilibrar bem o processo. E é interessante, né, Anderson, que esse processo todo deficitário lá atrás, ele gerou um descrédito, né? Que hoje a gente corrigiu uma série de coisas, mas a gente ainda acha, né, que, pô, mas não aplica o dinheiro. Depois de toda essa
esse movimento seu aí na legislação, esse movimento dos conselhos, a própria Receita Federal falando, a gente ainda lembra do passado, né? Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas eu caí na malha lá atrás, ah, eu apliquei numa entidade, mas não fez o que tinha que fazer. Agora que a gente está num momento bom, a gente precisa, né, quebrar essa barreira aí e falar, bom, agora é a hora de a gente fazer, porque agora estamos preparados, o alicerce foi feito, agora é levantar as paredes e entrar na casa, né? Acho que é mais ou menos É, isso, né? isso mesmo. Então tá bom. Bom, vai para a próxima ou não? Vamos embora. Quer falar sobre capelania, o Vamos pastor? Você falar. fica à vontade aí para você falar essa A parte aí, capelania, onde a sociedade entra e onde a gente pode ajudar. eu acho que a capelania se a gente comparar com a igreja, é o diaconato profissional, né? Porque o diácono, ele tem, lá na igreja, ele tem aquela função de ajudar no templo e servir as pessoas que estão no templo. O capelão, ele já tem essa atuação fora, né? Ele tem atuação lá no hospital, ele tem atuação lá nos presídios, ele tem uma atuação muito grande nas famílias que estão, né, carecendo ou em momentos de uma catástrofe, né, um problema mais grave, onde necessita desse suporte. Entre outras capelanias, a que eu sou apaixonado, a capelania empresarial, que é aquele cuidado com o empresário, com o empreendedor, mas é aquele cuidado espiritual com ele, aquele cuidado, né, não é o compliance, né, mas acaba sendo aquele cuidado dele seguir realmente com honestidade, com ética, ter uma visão diferente nos conflitos, seja com sócios, seja com a própria família. Porque ser empreendedor, você é um empreendedor que você acha que desenvolve uma atividade, mas na verdade você tem toda a sua família no contexto, muitas vezes, participando diretamente. Aí tem os relacionamentos ali interno. Então, tem essa questão que sou apaixonado dentro da capelania empresarial, né, que a gente cuida disso. E eu acho que quando a gente vai falar em servir, eu acho que, eu não sei se é a idade que chega e a gente tem uma visão diferente de mundo, né? Eu cheguei naquele momento em que você investe muito mais em servir do que em capitalizar, né? Realizar, né? Eu acho que é um movimento que acaba acontecendo com todo ser humano, que eu acho que a hora que chega no momento ali, ele dispõe. E eu estava fazendo uma conta essa semana, a gente começa, chega a folha de pagamento, chega tudo, eu percebi que quase 40% do nosso faturamento está indo em apoio, em ajuda às entidades do terceiro setor. Assim, ó, é um número considerável para a gente até avaliar a sustentabilidade dos projetos, né? Mas eu acho que é isso, e é a gente treinar pessoas para ajudar também, né? Consciência de treinar, de formar outros capelães, eu acho que isso é bacana também. Pelão seria um voluntário treinado e capacitado para exercer um serviço, vamos pensar social, né? Vamos pensar essa Social. palavra, mas seria mais ou Isso, menos isso. Ele não é isso, só um voluntário, ele é um voluntário capacitado e isso. treinado É, específico para aquela. isso. Tem aquela pessoa que é uma pessoa boa, que ajuda a outra pessoa e gosta de ajudar. O capelão não, ele se capacita a poder oferecer a melhor ajuda profissional possível para aquele que ele vai servir ali, né? É um movimento social, né? Pode ter um movimento muitas vezes ecológico, né? De repente, se você vai servir à humanidade cuidando da natureza, você não vai trabalhar diretamente com pessoas, mas você vai de alguma forma ajudar muitas pessoas. Então aí nós estamos falando de um capelão voltado ali para o meio ambiente. E assim você tem várias áreas, né, de atuação em que você dispõe ali a sua vida para servir, para ouvir, para ajudar, para apoiar. Então é mais ou Isso menos isso. não sei se eu estou fora ou não, mas é um pouco desconhecido ainda aqui no Brasil. Talvez lá fora isso seja mais conhecido. A gente tá um pouco ainda É, distante, ou não? tem. Assim, quando você vai para a Europa, mas principalmente para os Estados Unidos, a capelania ela se transformou hoje lá numa profissão, inclusive, né? Você consegue fazer faculdade de capelania, se profissionalizar. Empresas contratam o capelão como um funcionário, em alguns casos, nos Estados Unidos. Tem empresas lá com mais de 100 capelães na sua folha de pagamento, para você entender. Mas o natural, né, o movimento natural é dentro das próprias igrejas, né? Você tem lá as pessoas que têm as visitas sociais, que quer ir para um hospital, que quer ir para um presídio, mas eles têm as barreiras da burocracia e também de que esses locais exigem certo conhecimento ou regras para você entrar, né? E é aí que entra a formação, né? Você vai aprender a como estar no hospital, como se vestir, como entrar, o que você pode falar, como você pode atuar. E aí, se é a capelania, que é o mais comum que a gente vê,
vê ligada, de repente, à religião ou à espiritualidade, aí você também aprende os limites, né, da onde você pode chegar, porque daí não é a igreja, não é o evangelista que vai, né, mas é o ser humano, por exemplo, cristão, levando ali o serviço de Cristo, mas de uma forma sem a placa da igreja, sem o proselitismo, né, sem a ideologia. Ele leva com a prática, né? É muito mais prático do que falado, né? E com isso você pode fazer o evangelismo, sim, mas um evangelismo, vamos dizer assim, de atitude mesmo, né? E aí você vai fazendo esse trabalho. Então, para você entrar nos presídios, para entrar nos hospitais, você necessita comprovar, inclusive, que você tem essa formação, e aí é importante você passar por um curso, ter o certificado, estar associado a uma entidade de capelania, mais ou menos isso. Já daria até para fazer uma comparação aqui com a identidade, né? Você tem não sei se a palavra correta seria uma ideia, mas você tem um chamado ali, uma vontade, uma vocação, aí você quer fazer, mas você quer fazer com a boa vontade, mas na verdade você precisa se profissionalizar, você precisa formalizar, para você atender bem aquele propósito que você tem no coração. Talvez a capelania fosse mais uma coisa parecida, né? Você quer É, ajudar, você quer fazer, mas você deixa tem que eu, passar por isso, né? deixa eu passar assim uma atuação que são poucos os que fazem e ao mesmo tempo é incrível o trabalho. Aqueles que atuam principalmente com a capelania fúnebre, né? Então você tem lá a família, você tem lá o momento do velório, aquelas pessoas estão desamparadas ali e o capelão, ele com a habilidade, com o treinamento, ele vai chegar, ele vai saber fazer a abordagem a essa família. De repente ele vai fazer ali aquele ato fúnebre para poder ter aquele momento de oração, aquele momento de uma fala, né, uma organização desse ambiente que muitas vezes ali é bastante tenso. Então, você percebe que não é qualquer um que chega lá e vai falar o que, vai fazer o que, vai atuar de qual forma. Mas aí o capelão treinado nessa área, ele vai saber lidar com essa situação de uma forma realmente muito eficaz, né? Então, é um exemplo bem didático aí para a gente entender a preparação, né? O treinamento de eu poder ajudar alguém, né? Muito interessante isso daí. Bom, quando você me falou isso daí, eu já de cara falei, bom, né, a gente tá dentro da gente, né? Essa parte mais formal, né? A gente tá ali no dia a dia mesmo. Para mim, caiu como uma luva, né? Você tá no dia a dia, você quer fazer, você tem uma vocação e você quer ser profissional nisso, né? Profissional no sentido da capacitação, né? Então, você já tem todo um treinamento e você não cai aí no ambiente que às vezes é desafiador, né? Como esse, por exemplo, aí, fúnebre, mas despreparado, né? Que às vezes até você acaba até atrapalhando com a sua boa vontade, falando coisas que talvez não fosse o caso, né? Despreparado emocionalmente. Então, de repente, todo esse treinamento é para você ser melhor naquilo que você pretende fazer, né? Então, eu, por exemplo, eu quero isso, já já está no meu coração aqui de fazer isso, né? Então, em breve serei um dos próximos aí. E até agradecer você que me apresentou essa parte aí, porque realmente eu não conhecia, tá? Então, por isso que eu perguntei, é desconhecido, né? Porque eu não tenho lembrança, assim, de ouvir falar no dia a dia, nem em igreja, nem em lugar nenhum, né? Então, foi bom você ter me apresentado e eu quero levar adiante isso, porque outras pessoas talvez tenham essa mesma vontade, né? Bom, eu quero fazer visitas em hospitais, eu quero trabalhar com crianças, ou eu quero participar dessa parte fúnebre, eu quero me capacitar, eu quero ter uma certificação, eu quero ter uma avaliação de alguém que entende que fala, ó, você está preparado, né? Porque também se não tiver, que seja isso, né? Fala, você não está preparado para isso, mas se você passou por isso, você fala, você está preparado, fica muito mais maduro, muito mais seguro, né? É isso que eu gostaria de fazer, convidar mais gente que tenha essa intenção aí, né? Acho que é bem bacana mesmo. Não, legal. E quando você vai para uma formação em capelania, você vai conhecer todas as possibilidades, ou algumas das possibilidades, você consegue também fazer uma autoavaliação do seu próprio chamado, né? Às vezes, como você mesmo disse, né? Eu gosto de lidar com criança. Legal, então ali você vai entender todo o funcionamento e se preparar melhor para isso, né? Ah, não, a minha capelania é lá com a terceira idade, né? Ou é com o hospital. Então, acho que isso dá uma certa tranquilidade na sua vocação também, né? No seu chamado tem muita gente perdida, muitas vezes, eu queria fazer tanta coisa, ajudar tanta gente, e ajuda realmente, mas sem, muitas vezes, o fruto, ou sem um resultado de impacto, né? Mas aí esse conhecimento da capelania é fundamental. E você hoje é um capelão, de uma entidade, né, que é internacional, Isso. e você é Hoje um eu representante aqui, né? estou afiliado, né, à Interchap,
que é uma rede global de capelania, com estrutura no Brasil, se eu não me engano, quase 700 capelães atuantes hoje na rede, mas com mais de 2.000 de formação no mundo todo, né? E eu não me lembro de quanto tempo já faz, mas já tem aí anos. Eu acho que a minha formação foi lá em 2014, talvez, 2015, por aí. E a gente tem atuado hoje, a minha especialização é a capelania empresarial, como eu te disse, é onde sou apaixonado, atuei como capelão empresarial em algumas empresas grandes já aqui no Brasil. Já fiz muitas palestras, treinamentos, desenvolvimentos com capelães empresarial e com empresários cristãos também, né, que a gente tem uma ligação muito forte nesse sentido. É a minha paixão. Eu tenho um livro, dois livros, na verdade, um focado na capelania empresarial e na formação do capelão empresarial, que é o Manual de Capelania, e eu tenho um chamado Empreendedor Imparável, que é o outro lado, né? O empresário cristão é, se beneficiando de toda essa questão da espiritualidade, da ajuda mútua, de você não vender produto e serviço, mas você atuar como um instrumento de Deus na onde você está. Então é uma outra pegada que é esse livro. Então eu sou apaixonado por essa área. Então eu vira e mexe, eu estou palestrando ou escrevendo a respeito. Então, tem livro, tem palestra, tem treinamento, tem o atendimento com a contabilidade do terceiro setor, tem advocacia para o terceiro setor, tem para outros setores também, mas a especialidade Tem. maior é o terceiro setor, né? Isso. Tem bastante coisa aí. Depois a gente até coloca, a gente vai publicar o vídeo, a gente até coloca aí os endereços aí para o pessoal seguir você aí. É bem bacana isso daí. Mas é isso, o Legal. projeto de doação Legal. legal é isso, né? É a destinação do imposto de renda, é a destinação de outros recursos, é a doação do tempo também, né? É a doação da própria missão, né? Pô, não é só o dinheiro ali do imposto de renda, né? Isso é uma ferramenta, tem outras ferramentas, né? Inclusive essa daí que é se doar aí voluntariamente para ajudar a sociedade, né? Acho que a gente pode transformar uma cidade, né? Acredito que, imagine, várias pessoas sendo doadores, várias pessoas sendo voluntários, várias pessoas sendo capelão ali. A gente muda uma sociedade, né? A gente muda uma cidade aí e faz dela uma mudança radical, né? E aí desenvolve ela economicamente também. É, e assim, é uma questão de uma consciência antes de um problema, né, Gilberto? Porque a gente vê muitos bons voluntários diante de uma tragédia, uma catástrofe, algum movimento como esse, né? A gente viu lá, por exemplo, acho que a última mais forte, maior, foi a do Sul, com o alagamento que teve todo lá. E a gente viu pessoas saindo de todo lugar, indo para lá, servindo, alguns entregando tudo que tinha. Assim, só que aquele movimento para corrigir um problema sério, que válido, acho que precisamos disso. Mas se a gente já tiver uma sociedade que antes da catástrofe já tem esse cotidiano de suporte, de ajuda, eu acho que a gente diminui muito as desigualdades, né? Sejam elas sociais, sejam elas emocionais ou até espirituais, né? Então, quanto mais pessoas dispostas a ajudar, e a gente fala muito disso na igreja, né? Eu falo assim, a gente vai para a igreja não para receber, a gente vai para a igreja para dar. Essa é a minha consciência e eu sempre, como pastor, eu bati nessa tecla, né? Você chegou aqui na igreja, não é para receber, você já recebeu na sua casa quando você teve a iniciativa de vir. Agora aqui você vai dar, você vai entregar para Deus, você vai entregar para o seu próximo, você vai entregar para as pessoas, você vai servir. Quando você tiver essa consciência, você vai ver que há uma aceleração na tua vida e também não pode ser troca, mas acaba acontecendo, né? Você Sim, semeou, vai colher, não tem sim. como, né? Mas quando isso vem do coração e você chega realmente num ambiente para servir, isso impacta, isso ajuda. Quantas pessoas não são ajudadas nesse movimento de ter ali, às vezes, um abraço, né, de uma pessoa dentro de uma igreja, né? Enfim, eu acho que se a gente começar a ter essa mudança, a gente vai impactar o condomínio, vai impactar, né, a vizinhança, vai impactar a escola, Escola. a igreja, mais do que isso, né? Precisa, é um movimento dela realmente, mas o ser humano que impacta outras vidas servindo, né? Acho que isso que é legal. As empresas, né? O ambiente profissional ali. É bem. Olha, Anderson, conversa gostosa, Ah, hein? você vai o dia Eu- inteiro aqui. então, eu falei para você que era um bate-papo, né? Eu falei, bom, isso aqui não é nem uma Muito bom. entrevista, né? Não é um. É. O vídeo vai ser publicado, mas que é um bate-papo gostoso, né? A gente ficaria aqui até umas 10 horas da noite, aqui tranquilamente, né? Mas, enfim, se você quiser falar mais alguma coisinha só para a gente encerrar, depois a gente faz uma outra, né? Mais Não, bate-papo, tranquilo. tem coisa para falar, hein? Tem os livros Eu aí, dá para a acho, gente comentar.
Eu acho que se você precisar, depois a gente aprofundar, fazer uma live um pouco mais focada em ajudar as entidades no que elas precisam fazer para se profissionalizar. A gente faz ali uma mini aula com os pontos chaves, da onde eles buscarem, né, o que eles têm que ter de conhecimento mínimo. A gente pode, de repente, falar da documentação necessária para se ter uma entidade. Eu acho que é bacana, né? Fico à disposição para falar sobre isso também. E o que você precisar, conta comigo, a gente vai ajudar aí no desenvolvimento desse projeto que é tão legal aí, tão fantástico, que é a doação legal. A gente falou de basicamente três pontos: das entidades, do desenvolvimento econômico aí e da capelania. Então a gente marca três. Isso. É, uma, duas, três. Uma só para desenvolver, falar sobre as entidades, uma só para falar. A gente precisa falar para os empresários também, né? Sobre diversos Show. projetos que a cidade tem, que não sabem às vezes, né? Então é bom colocar isso para eles. Se a gente conseguir aqui levar isso, também é bom, né? E também depois a capelania, explicar melhor, com detalhes, com mais calma. Vamos fazer isso então. Combinado. Conta Tem muito comigo. pela frente aí. Tem Bom, sim. então era isso então. A gente vai encerrar aqui. Queria agradecer muito você ter separar desse tempo aí, sua vida é super corrida, né, com tudo isso, né? Mas separou um tempinho aí e isso aqui vai ficar para a eternidade, com certeza. Em algum momento, outras pessoas vão assistir, vão ler um pedaço aqui, um pedaço ali, e vai ficar aqui registrado aqui, publicado e registrado para que elas entendam isso daqui. Tá bom? Então, minha gratidão sempre, que Deus te abençoe. E É obrigado pela parceria, pela amizade que vem atravessando anos aí, né? E com certeza é duradoura. Vai seguir por verdade. muitos anos aí. E você conte comigo também para tudo que precisar aí no seu trabalho, né, na sua atuação pública. A gente está sempre na parceria aí. Você pode contar com a gente aí, tá bom? Eu que agradeço, né? Que Deus possa te abençoar aí por essas iniciativas e sempre uma honra, um prazer estar contigo. Tá bom. Obrigado. Obrigado, então. Até mais, então. Até a próxima.